Olá, eu sou o professor Alexandre Andrade e vou apresentar para vocês um percurso formativo dentro do programa Multiplica São Paulo. Meu nome, como eu já disse, é Alexandre, eu sou professor efetivo da Rede Estadual de Ensino desde o ano de 2014, sou graduado, fiz o mestrado e o doutorado na Unesp de Assis e fiz um estágio no exterior na Université de Versailles Saint-Quentin, na França, no ano de 2013. Atualmente eu sou CGPAC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, aqui da minha unidade escolar, a Escola de Tempo Integral, professor Nelson Alves Tremura. Eu preparei uma apresentação que versa sobre o neonazismo e suas origens, o nazismo, e esse é o índice. Nós passaremos aqui do acolhimento à sistematização. Então, para a sensibilização, eu peguei alguns dados sobre o neonazismo no Brasil, pensando aí como atua esse movimento de extrema-direita, e coloquei como subtítulo a sociedade do espetáculo na era da extrema violência, para que a gente pense com essas manchetes que eu rapidamente busquei no Google, nessa ferramenta de pesquisa, sobre uma onda neonazista no Brasil e como atuam esses grupos extremistas, e a quantidade deles, que chega aí a ultrapassar os 500 grupos. Pensei em trazer para vocês a discussão da antropóloga da Unicamp, Adriana Dias, uma das referências, se não a maior referência em estudos de neonazismo no Brasil, quando ela narra que o neonazismo vai começar a se desenvolver depois dos anos 2000, com grupos revisionistas do Holocausto, principalmente no Sul e preferencialmente em Santa Catarina, e que ele vai se expandindo cerca de 8% ao ano até 2009, e hoje a gente conta com mais de 530 células neonazistas no Brasil. Então esse momento é de buscar no presente um tema para que a gente reflita acerca desta ideologia política que nasceu no século XX. Então, a partir daí eu pensei nas premissas curriculares e nos objetivos, quais sejam apresentar o problema contemporâneo, o neonazismo, relacionar este problema a uma origem no espaço e no tempo, o nazismo, articular essa temática às doutrinas políticas do século XX e dialogar sobre o nascimento dos direitos humanos e pensar em como e maneiras de defender as minorias, Como é que se dá esse percurso aí entre as áreas, entre os componentes dentro da área de ciências humanas, Então, nós precisamos trabalhar com a interação, pensar em condições para que o estudante desenvolva competências e habilidades cognitivas e socioemocionais entre todos esses componentes curriculares, nas reflexões, pensando no aluno crítico, que é uma das premissas do nosso currículo e é uma das questões que a gente busca desenvolver, principalmente o pensamento crítico e a autonomia, e nas vivências para partilhar uma convivência democrática ao longo do tempo. Também trabalhamos com a noção de competência, habilidade e objeto de conhecimento. As competências referem-se ao processo de mobilização de conhecimento, as habilidades são metas a serem desenvolvidas e mobilizadas para que o aluno compreenda melhor o mundo contemporâneo, e o objeto do conhecimento são os conteúdos que ele aprenderá. Para a nossa atividade, eu separei a categoria indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, No nosso currículo nós temos 6 dessas categorias, e habilidade EM13, CHS 503, que é identificar diversas formas de violência física, simbólica, psicológica, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-los com argumentos éticos, combater essas violências. No nosso componente história, especificamente o uso institucional, os regimes ditatoriais e totalitários, golpe de Estado e terrorismo, por isso a chave interpretativa aqui do nazismo. E dentro do movimento nazista, elenquei aqui 3 momentos de perseguição especificamente aos judeus,
lembrando que não são apenas os judeus as minorias perseguidas, né, mas também os homossexuais, os ciganos, as testemunhas de Jeová também estão entre os alvos dos nazis. Mas pensei então nas leis de Nuremberg, no programa Action T4 e nos campos de concentração, de trabalho e de extermínio, que são 3 momentos da história do regime nazista, onde fica evidente então a separação, né, no caso das leis de Nuremberg, entre arianos e não arianos, a eutanásia, promovida pelo programa Action T4, né, dos doentes mentais, e os campos de extermínio, que de fato aí já estamos falando da sistemática e brutal, né, do sistemático e brutal assassínio em massa de populações judaicas da Europa. Metodologias ativas para que a gente desenvolva esse trabalho. Pensei na sala de aula invertida, onde a gente pode sugerir que o aluno traga, né, essas notícias de casa, de jornais, revistas ou de sites da internet para debater em sala de aula, em rotação por estações, né, para a gente promover, por exemplo, um debate entre passado e presente sobre as minorias perseguidas, e seminários sobre as origens conceituais do neonazismo, né, e aí fatalmente nós vamos buscar a questão racial, a questão da diversidade sexual como etapas, né, desse processo de perseguição e de violência contra as minorias. Para a nossa interação, pensei num diálogo aberto entre os pares, né, por meio do chat, como pensar essa prática na sala de aula e deixar um tempo para que os professores discutam. Fontes bibliográficas, né, indicação de obras para aprofundamentos, né, sobre o tema, e outras possibilidades que os profissionais, né, os docentes vislumbrem sobre esta temática. Para a sistematização, especificamente, né, pensei do diálogo que a gente pode promover entre história e arte, com as obras as obras de arte, né, que versam sobre o universo concentracionário, por exemplo, ou, principalmente, né, com a literatura, porque há um diálogo muito rico entre história e literatura para promover debates, né, e aí você pode, por exemplo, pensar nas obras Maus, do Art Spiegelman, ou também, né, As Benevolentes, do Jonathan Littell, e nas obras cinematográficas que também compõem esse universo concentracionário, né? A Menina que Roubava Livros, ou A Lista de Schindler, né? Ou Shoah, né? Que também é um documentário sobre o tema. Então nós podemos desenvolver estas ações neste conteúdo, pensando aí nos desafios dos direitos humanos para a contemporaneidade.